Então, hoje eu quero dar continuidade a essa série de sermões no livro do profeta Isaías, olhando para mais um cântico do profeta Isaías a respeito do Messias, o quarto e último cântico, que vai falar sobre o sofrimento do servo. E nós vamos fazer isso em 3 partes. O sofrimento do servo será dividido em 3 partes, a parte 1, 2 e 3. E essas partes será uma microsérie, então, uma microsérie dentro da série. E essa reflexão sobre o sofrimento do servo vai começar no capítulo de número 52 de Isaías. Você abra a sua Bíblia, 52 do livro do profeta Isaías, e nós vamos olhar o versículo de número 13, 14 e 15. Nós olhamos para a identidade do servo, e nós descobrimos, ao olharmos lá no capítulo 42, quem é esse servo? O Senhor Deus apresentando ele. Nós olhamos também sobre a missão, o que ele veio fazer. E nós olhamos para a fidelidade desse servo, entendendo que essa fidelidade não depende de nós. Hoje nós vamos olhar para o seu sofrimento, entendendo que o sofrimento do servo é a forma como Deus estabeleceu para cumprir a missão do servo. Então, quem ele é, a sua missão, a fidelidade a essa missão, mas como ele opera essa missão. É isso que nós vamos, nesses 3 episódios, olharmos para o texto bíblico. O livro de Isaías, então, capítulo 52, versículos 13, 14 e 15, diz assim, você acompanha comigo. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, ele será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado por hoje, pela oportunidade de estar aqui com meus irmãos, para juntos nós podermos engrandecer quem Tu és e olharmos para a Tua palavra e refletirmos sobre ela. Fala conosco esta noite, que a Tua palavra encontre em nossos corações um solo fértil e produza frutos para a glória do Teu precioso e santo nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Essa semana, eu e você fomos tomados por notícias nas redes sociais a respeito do terremoto que aconteceu em Mianmar, na Ásia. Você deve ter visto isso nas redes sociais, nos jornais, na televisão. Um terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Mianmar. Esse terremoto, na sexta-feira, dia 28, ele não só atingiu Mianmar, destruindo toda essa cidade, todo esse lugar, como também foi sentido e atingiu a Tailândia, a China, outros lugares próximos. Uma devastação, destruiu tudo. A mídia local de Mianmar apontou que já calculou mais ou menos 1.000 mortos e aproximadamente 3.000 feridos. Uma destruição catastrófica. Mas a análise do Serviço Geológico dos Estados Unidos já fez uma estimativa de todo o estrago que esse terremoto de magnitude 7,7 provocou, e eles estimam uma probabilidade de vítimas que chegará até 100.000 pessoas mortas por conta da destruição desse terremoto
de magnitude gigantesca em Mianmar. É muita gente, né, irmãos? Uma tragédia que mexe com a gente quando a gente ouve as notícias no jornal, a gente fica devastado. Eu me lembro que ontem, no pequeno grupo que reunimos na minha casa, um dos irmãos tem um parente que está na Ásia e ele pediu oração porque ele estava numa região que poderia ter sido afetada e ele, pedindo oração por esse parente, comentou da preocupação da família porque eles não estavam conseguindo conversar com ele e preocupados se ele estava bem ou não. Situações como essas mexem com a gente. Terremotos, tsunamis, a gente olha para essas situações assim e geralmente, quando olhamos para situações dessa natureza, a pergunta que vem à nossa mente, a pergunta que vem ao nosso coração, especialmente daqueles que estão envolvidos pelo sofrimento, é onde Deus está quando todas essas coisas acontecem. Quando tudo isso acontece, onde Deus está? Será que Deus não está vendo o sofrimento, a catástrofe, o que isso está fazendo na vida das pessoas, o que isso provoca na vida das pessoas? Essas são perguntas que, sem dúvida alguma, vêm ao nosso pensamento e aos nossos corações e elas mexem com a gente. Mas a verdade é que essas coisas estão, às vezes, acontecendo tão distante de nós que, por mais que isso mexa com a gente em alguma medida, por um senso moral, por uma importância humana, a verdade é que essas catástrofes, elas estão longe da gente. Mas há algumas catástrofes, numa magnitude talvez diferente, que estão no dia a dia das nossas vidas ordinárias, acontecendo conosco todos os dias. Terremotos de magnitude 7.7, tsunamis, que estão também devastando a nossa vida todos os dias, dia a dia, que também nos fazem perguntar a mesma coisa. Onde Deus está quando essas coisas acontecem? Será que Ele não está vendo? Às vezes é uma gravidez que foi interrompida inesperadamente contra a nossa vontade. A gente não queria perder esse filho, mas a gente perdeu. E a gente não sabe como lidar com essas coisas. Às vezes é a perda de um emprego e a dificuldade de agora sustentar nossa família, porque a gente não consegue se recolocar no mercado de trabalho com a idade que a gente tem. E a gente precisa se reconfigurar no mercado de trabalho, a gente precisa fazer Uber, a gente precisa encontrar alguma outra forma de trazer o pão de cada dia para dentro de casa. E todas essas coisas mexem com a gente, porque a gente fica olhando para essas situações e olhando para Deus e esperando que Ele faça alguma coisa. E a gente se pergunta, onde Deus está quando essas coisas acontecem? Às vezes é um rebaixamento do cargo que a gente não estava esperando. Colocaram a gente numa mesa no canto, no fundo da sala, e a gente não está entendendo nada. Talvez uma doença inesperada. O médico pediu alguns exames para você e você não imaginava que o diagnóstico que viria seria esse. E você não sabe como lidar com esse diagnóstico, porque você olha para os seus filhos, você olha para a sua família e você fala, como que vai ser a minha vida agora? Como é que eu vou ter que lidar com isso, tomar esses remédios? Como que vai ser a minha vida? Talvez o luto que você lida, da perda de alguém que você insiste em acreditar que se foi. Um filho rebelde, que você não consegue lidar com toda a rebeldia da adolescência e você já fez de tudo e não consegue mais dominá-lo, não consegue mais fazer nada para que ele te respeite. O professor injusto da faculdade que deu a nota que você não queria, porque você estudou, mas mesmo assim ele te deu uma nota que você não imaginava. A traição do cônjuge que você olha e fala, por que você fez isso comigo?
São tantas coisas que mexem com a gente e faz com que eu e você pergunte todos os dias: onde Deus está quando essas coisas acontecem? A depressão que faz com que o nosso entorno fique tudo cinza e a gente olhe para um lado e para o outro e a gente não sabe por que a gente está sentindo tanta tristeza, mas a gente não consegue ver a cor das coisas. Ou a ansiedade que sufoca a gente e a gente fica querendo ar para respirar, mas não consegue encontrar ar. Onde Deus está quando esses terremotos da vida nos alcançam? Talvez seja um preconceito racial. Você entra no lugar e é medido pelas pessoas e você já não aguenta mais isso. Esses acontecimentos da vida ordinária, esses terremotos da vida ordinária, eles não saem nas notícias do jornal, eles não estão na primeira página do Instagram quando você abre, mas eles estão lá, presentes na nossa realidade ordinária da vida, nos deixando diariamente perdidos, diariamente confusos, diariamente fazendo a mesma pergunta: onde Deus está em tudo isso? A gente fica lidando com a ideia de que a gente crê em Deus, mas ao mesmo tempo se perguntando: será que Ele não vai fazer nada? Será que de fato Deus é realmente bom? Porque se Ele é soberano sobre todas as coisas, se de fato Deus controla todas as circunstâncias da vida, será que eu posso confiar mesmo nele? Será que de fato Ele tem um propósito em tudo e eu posso descansar nele? A verdade, meus irmãos, é que o sofrimento que eu e você passamos, esses terremotos da vida que nos pegam de surpresa, a gente não está esperando e de repente o chão foge dos nossos pés. Eles revelam as nossas dúvidas mais profundas e pessoais acerca de Deus. E eles nos revelam que ser cristão não nos torna imunes às dores dessa vida. Ele não nos isenta de passar por situações difíceis que a gente não vai ter resposta para elas, que a gente não vai saber como lidar com elas. E a verdade, meus irmãos, é que enquanto a obediência a Deus, como cristãos, ela se desenvolve dentro dos limites bem definidos da sua palavra, da vontade revelada, da palavra de Deus, enquanto nós conseguimos compreender os limites da obediência, que é a sua palavra, confiar em Deus, a confiança nesse Senhor, ela não se exercita em limites bem definidos. Não. A confiança em Deus, ela se exercita numa arena bem dolorosa e que não tem fronteiras. Todos os dias, eu e você estamos lidando com o desconhecido. Todos os dias, eu e você somos surpreendidos por terremotos que nos fazem questionar onde Deus está quando essas coisas acontecem. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Apesar dos terremotos da vida, apesar dessas coisas tão surpreendentes que acontecem e que tiram o chão dos nossos pés, que nos tomam de surpresa, que fazem com que eu e você questione às vezes onde Ele está, a fidelidade, o amor dEle, a sua ação. Eu preciso dizer que à luz da palavra de Deus, Deus não exerce a sua soberania por capricho. Deus não exerce o seu poder soberano por capricho nas nossas vidas. E isso significa que eu e você podemos descansar na certeza de que, apesar das surpresas dessa vida, das realidades que vamos experimentar nesse mundo caído, Deus tem um plano e um propósito bem definido para todas as coisas, quer boas ou ruins, que eu e você iremos experimentar. E é isso que esse texto que nós lemos vai dizer para a gente. Vamos olhar para esse texto?
Esse texto vai trazer algumas verdades importantes para mim e para você. E a primeira delas tem a ver exatamente com isso, com esse plano de Deus sobre os acontecimentos da vida. A realidade é que eu e você, naturalmente, vamos olhar para os acontecimentos da vida de forma individualizada e vamos olhar de forma pessoal para os nossos problemas e achar que eles são o único problema que está acontecendo na agenda de Deus. E a gente vai olhar para as nossas realidades e, olhando para elas, achar que é a única coisa que Deus deveria se preocupar em tudo aquilo que está acontecendo no cosmos e no universo. Mas me parece, irmãos, que apesar de Ele se importar, sem dúvida alguma, com cada realidade que eu e você estamos enfrentando, com cada dificuldade, das mais simples, as mais complexas da vida que eu e você estamos experimentando, Deus está comprometido com uma agenda maior, um propósito maior para as nossas vidas. E é isso que esse texto vai dizer. A primeira verdade que eu e você devemos extrair desse texto é a que Deus tem um plano desde a eternidade para a redenção do seu povo. E é com isso que ele está comprometido. Deus tem um plano desde a eternidade para a redenção do seu povo. E é com isso que ele está comprometido. Olha o que está escrito no versículo de número 13 que nós lemos. Logo no início do versículo de número 13, você verá a descrição muito parecida da apresentação que o Senhor Deus está fazendo sobre o servo, que nós vimos no capítulo 42, quando a gente estudou a identidade do servo. Essa identidade do servo, lá no capítulo 42, é ipsis literis o que está sendo dito aqui no versículo de número 13 do capítulo 52. E olha o que está escrito: vejam o meu servo. Lembra que no capítulo de número 42, nós conversamos que o povo de Israel, ele estava dividido, o reino do norte e o reino do sul. E quando nós dissemos isso para vocês, nós dissemos que o reino do norte, o profeta Isaías já havia profetizado até o capítulo 39 contra a obstinação, a idolatria desse povo, e o reino de Israel, o reino do norte, estava sofrendo as consequências dos seus pecados e estava sofrendo nas mãos dos assírios. E nós também olhamos e dissemos que o reino do sul, o reino de Judá, estava recebendo profecias que o povo iria ser exilado, iria sofrer nas mãos da Babilônia, do rei Nabucodonosor. Eles ficariam cativos na mão de Nabucodonosor. E essas profecias eram como se o povo de Judá já estivesse experimentando essa realidade naquele momento, embora as profecias tenham se cumprido quase 100 anos depois. Mas vejam, nesse momento da história que Isaías está profetizando, ele está dizendo o seguinte para o povo: vocês escolheram ídolos para vocês, vocês escolheram falsos deuses para vocês, e por causa disso, vocês estão sofrendo nas mãos dos assírios e sofrerão nas mãos dos babilônicos. Vocês acreditaram em falsos deuses. Então, o Senhor Deus, ele apresenta o servo, aquele que irá libertar o povo. Vocês confiaram em falsos deuses, mas eu apresento para vocês aquele que de fato irá libertá-los. Vejam, eis o meu servo, a quem de fato vocês devem depositar a sua confiança. Não são os ídolos que vocês escolheram que irão te libertar, mas será este servo que irá te libertar. Vejam, eis o meu servo. Agora, quando nós olhamos para o versículo de número 13, observe, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. O Senhor Deus está falando a respeito do servo e está dizendo: vejam,
o meu servo. E agora, lembra-se que eu disse que aqui nesse quarto cântico de Isaías, nós vamos entender a forma como esse servo vai cumprir a sua missão? Então Deus vai dizer para esse povo como esse servo, ele está apresentando como esse servo vai cumprir o seu propósito. E ele diz o seguinte: vejam o meu servo, ele agirá. Uma coisa que eu não disse no primeiro sermão para dizer nesse para vocês, é que quando nós olhamos para essa realidade do Senhor Deus apresentando esse servo, não é só para distinguir para o povo o servo enviado por Deus daqueles ídolos que Israel havia escolhido, do que o reino do norte e do sul haviam escolhido para eles, mas é para dizer ao povo que Deus não age por improvisos, que Deus não age por improvisos, por escapes, mas que Ele tem um plano desde a eternidade para a redenção do seu povo. O povo já havia escolhido falsos ídolos, o povo já tinha um coração obstinado, um povo que já havia escolhido afastar-se do seu Deus. Mas o Senhor Deus, desde o início, Ele não havia perdido o controle da história das suas mãos. Desde o início, Deus tinha um plano, desde a eternidade, um plano para redimir o seu povo, para libertar o seu povo. Vamos olhar isso no texto? Abra sua Bíblia em Efésios, ou acompanhe aqui comigo no telão. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4 e 5, vai deixar isso claro para a gente. Versículo 4 do capítulo 1 de Efésios vai dizer o seguinte para a gente: porque Deus... O que esse Deus fez? Porque Deus nos escolheu nele, e Ele fez isso de que maneira? Quando Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olha que curioso. Esse Deus que está comprometido em enviar o servo, Ele não só envia o servo, mas Ele envia o servo para uma missão de resgatar e salvar aqueles que Ele escolheu desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus, antes de criar todas as coisas, Ele já tinha um propósito, Ele já tinha um plano, Ele já tinha tudo desenhado, tudo escrito. Isso significa que Deus não age por improvisos. Deus tem um plano soberano, o controle da história em suas mãos. E Ele fez isso para quê? Olha só a continuidade do versículo 4. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Agora, desde Gênesis 3, eu e você não experimentamos essa possibilidade de sermos santos e irrepreensíveis em Deus. O pecado nos afastou de Deus. Isaías capítulo 59, eu já disse isso aqui para vocês, deixa isso claro. O pecado faz divisão entre nós e Deus. E isso se deu quando? Se deu quando eu e você, no Éden, pelos nossos primeiros pais, pecamos contra Deus. Deixamos de ouvir o conselho de Deus, não coma da árvore do fruto, e nós decidimos agir segundo as nossas próprias vontades. E quando isso aconteceu, eu e você tomamos as rédeas da nossa vida nas mãos e começamos a dizer para Deus o que era certo, o que era errado, e que nós éramos os senhores da nossa vida, nós éramos os senhores das nossas decisões. Quando isso aconteceu, nós perdemos a oportunidade de vivermos próximos, perto de Deus, porque o pecado fez divisão entre nós e o Senhor. Mas Deus, que não age por improviso, Ele que nos escolheu antes da criação do mundo para vivermos com Ele, Ele também nos deu o meio pelo qual isso iria acontecer. Olha o versículo de número 5.
Em amor, pelo seu amor, Ele fez o quê? Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. E de que forma, então, Ele vai nos trazer de volta para Ele, apesar dos nossos pecados? Ele vai fazer isso por meio de Jesus Cristo. Esse sempre foi o plano de Deus, sempre foi o propósito de Deus, nos reconciliar com Ele por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Ele foi enviado por Deus, o servo, a sua identidade, a sua missão, a sua fidelidade. E de que forma? Enviando o seu Filho para nos reconciliar com Deus Pai, apesar dos nossos pecados, para que eu e você pudéssemos novamente vivermos com Ele, da maneira como Ele planejou todas as coisas. Então, meu irmão, o que isso significa para mim e para você? Significa que eu e você podemos descansar em Deus na certeza de que nenhuma surpresa dessa vida que eu e você experimentarmos pegará Deus de surpresa. Deus não se surpreende com os acontecimentos das nossas vidas. Deus não se surpreende nem com os seus pecados. Não há nada que você faça que Deus lá do alto olhe para você e diga: uau, não está, puxa vida, não contava com isso. Uau, você me pegou de surpresa. Não imaginava essa, hein? Danadinho você. Não há nada que pegue Deus de surpresa, meu irmão. Nem as lutas dessa vida que você passa, nem os acontecimentos trágicos, nem um filho rebelde, nem um diagnóstico difícil, nenhuma dificuldade no trabalho, nenhuma lágrima escondida no travesseiro, nenhuma depressão profunda, nenhuma ansiedade. Não há nenhum terremoto dessa vida que, embora te surpreenda, surpreenda Deus. Porque desde o princípio Ele tem um propósito e um plano, desde a eternidade Ele tem a história nas suas mãos. E embora o pecado tenha entrado na nossa história e corrompido todas as estruturas da nossa vida, Ele continua sendo um Deus que não age por improvisos, mas Ele desde o início planejou uma história comigo e com você. E nos deu a certeza de que ela se cumprirá por meio do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Não importam as lutas que eu e você passe. E é por isso que o texto nos diz: eis o meu servo, ele agirá. Agirá. Não importa o que a gente esteja passando, não importa quais sejam as nossas dificuldades, não importa os teus pecados, em Cristo, homens e mulheres, pecadores arrependidos, podem desfrutar de uma nova vida com Deus, e viver diante de Deus e para a glória dEle, porque não depende de mim e de você, não depende dos nossos méritos, o meu servo agirá. E olha a continuidade do versículo de número 13, lá do capítulo de número 52. Na continuidade do versículo de número 13, ele diz assim: o meu servo agirá. E ele vai agir de que forma? Com sabedoria. Quando a gente olha essa palavra sabedoria, meus irmãos, a gente tem a impressão de que sabedoria tem a ver com agir de forma sábia, não é isso? Agir com inteligência. Mas o sentido dessa palavra, na sua ideia original, não tem a ver com essa inteligência, sabedoria no sentido de ser sábio em agir, mas tem a ver com uma obediência perfeita no cumprimento da missão. Tem a ver com uma missão bem-sucedida. Portanto, o que o texto está dizendo para nós é que esse servo, ele cumprirá a sua missão, porque esse propósito já foi desenhado desde a eternidade. E ele cumprirá essa missão, ela será bem-sucedida, ele vai chegar ao fim dela, ele vai concretizá-la.
Ele vai fazer isso porque ele foi enviado para isso. Por isso que nem a morte o parou. Por isso que nem a cruz o parou. Por isso que o túmulo não o parou. Porque nada podia pará-lo. Os homens não podiam pará-lo, os chicotes não podiam pará-lo, os insultos não podiam pará-lo, os meus e os seus pecados não são capazes de parar o propósito da sua missão. É por isso que o apóstolo Paulo diz: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem a altura, nem a profundidade, nem a espada, nem a fome. Nenhuma dessas coisas são capazes de nos separar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor, o meu servo, Ele agirá com sabedoria, ou seja, Ele virá a fim de cumprir o seu propósito, e Ele vai cumprir. Ele vai levar homens e mulheres arrependidos de volta para Deus. Esse é o seu chamado, esse é o seu propósito, e Ele fará com que isso aconteça. Percebe que não depende de nós, não depende de você, não adianta se preocupar. Porque eu posso descansar mesmo no meio dos terremotos da vida, Jefferson? Porque eu posso descansar quando o chão foge dos meus pés? Porque Deus tem a história nas suas mãos. Porque nada foge do seu controle. Porque desde a eternidade Ele sempre teve um plano e um propósito, e isso significa que por mais que o pecado tenha destruído as estruturas e corrompido as estruturas, e elas nos afetem, descansa no teu Senhor, porque todas as coisas, quer boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que confiam e descansam nele. Em todas elas, Cristo, Deus, será glorificado através das nossas vidas, porque esse servo cumprirá o seu propósito. A gente conclui então, meus irmãos, que a vinda de Jesus ao mundo faz parte do plano soberano de Deus, a fim de redimir o caos provocado pelo pecado na queda, reconciliando consigo todas as coisas. E isso faz com que a gente tenha uma ideia de que Deus está comprometido com problemas muito maiores do que as agendas pessoais da nossa vida. Significa que por mais que eu e você tenhamos olhares tão pessoais, individualizados para os nossos problemas, e Deus também tem, e Deus também se importa com os nossos problemas e os nossos dilemas, você precisa entender que a razão dos seus problemas, as razões das coisas acontecerem, tem uma magnitude muito maior. Ela aconteceu desde o Éden. O pecado vem destruindo todas as coisas. É por isso que você tem dificuldades para lidar com seus filhos, com seu cônjuge. É por isso que o casamento não está indo bem. É por isso que você está lidando com problemas no trabalho. É por isso que o trânsito mata pessoas. É porque as estruturas estão corrompidas. Mas calma, descansa no teu Senhor, porque se as coisas macros estão dentro dos seus planos, as menores também estão. E sem dúvida alguma, aquele que foi enviado para cumprir de forma bem-sucedida o seu propósito, ele veio e cumpriu, ele voltará novamente, a fim de redimir completamente todas as coisas. Cristo, o servo de Deus, ele voltará novamente, e quando ele voltar novamente nas nuvens dos céus, isso que é corruptível, isso que é mortal, meu irmão, se revestirá da imortabilidade, da incorruptibilidade.
Isso que chora hoje, que nos faz chorar com lágrimas, terá as lágrimas enxugadas. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, porque Ele virá para redimir plenamente todas as coisas. Essa é a nossa esperança. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quando falamos que Deus tem um plano soberano desde a eternidade, eu e você somos capazes de acreditar que Ele está no controle dos terremotos da nossa vida? Eu e você temos condição de descansar nele quando as coisas não saem do nosso controle e não saem como eu e você esperamos? Será que quando as coisas que acontecem na nossa vida nos frustram, será que eu e você podemos descansar dizendo: em todas as coisas Deus tem um plano e um propósito para as nossas vidas? Deixa eu melhorar esse argumento com você. Olha para o versículo de número 14. No versículo de número 14, a gente vai ser levado então para uma segunda verdade. Essa verdade vai dizer para a gente o seguinte: se Deus tem um plano desde a eternidade, um plano maior, e esse plano maior objetiva a redenção do seu povo, me parece que os meios de Deus, os meios que Deus usa para implementar, para colocar em prática os seus planos, às vezes, eles vão além da nossa capacidade de compreensão. A forma como Deus age, às vezes, para cumprir seus propósitos na nossa vida, às vezes vão além da nossa capacidade de compreender. E essa é a segunda verdade que eu quero que você preste bastante atenção. Olha o que está escrito no versículo de número 14. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Para um pouquinho comigo aqui. Esse início desse versículo, ele traz a ideia dessa palavra pasmados. E quando a gente, na nossa tradução, olha a ideia de pasmados, a gente apenas pode pensar na ideia de alguém que está tomando um susto, né? Fiquei chocado, né? Pasmado dá essa ideia de um susto que alguém teve, surpreendido com alguma coisa. Mas a verdade, irmãos, é que essa palavra, muitos ficaram pasmados, essa palavra pasmados tem um sentido mais profundo no texto. E essa palavra tem a ideia como de lugares devastados, como Mianmar, que depois do terremoto de magnitude 7,7 deixou tudo devastado no seu entorno. Prédios caíram, tudo derrubado, as pessoas procurando seus familiares, aquela fumaça de concreto no ambiente, as pessoas cheirando aquele ar de concreto por causa do terremoto e da destruição dos prédios, tudo devastado. É esse o sentido dessa palavra pasmados. É uma ideia de um choque, chocados como algo que ficou estilhaçado. Uma esposa, um marido enlutado, um luto profundo que faz com que a gente não queira acreditar naquilo. Imagine as famílias que perderam tudo em Mianmar, olhando para aqueles destroços dos prédios, das casas, e olhando para aquela situação de devastação, olhando para aquilo sem acreditar que eles perderam tudo. Lembra-se das enchentes do Rio Grande do Sul? Lembra-se de como as famílias ficavam falando sobre quanto tempo eles levaram para construir suas casas e eles estavam desacreditados, que perderam tudo, toda a sua história. Essa é a ideia dessa palavra aqui, pasmados. Agora, veja o que eu quero te dizer. Eles estão pasmados com o quê? Olha o que o texto está dizendo. Muitos ficaram pasmados, ao ponto de ficarem chocados, sem acreditar no que estavam vendo. É isso. Mas o que eles estavam vendo? Diante dele. E esse diante dele é quem? É o servo.
É esse, eis o meu servo que agirá com sabedoria. E agora Isaías está dizendo que muitos olharão para esse servo e vão ficar chocados, pasmados, devastados, sem acreditar nele ao olhar para ele. E por que razão esses muitos vão ficar chocados e devastados ao olhar para eles, irmãos? Olha a continuidade do versículo. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. O que o texto está dizendo para nós é que esse servo passou por um nível de sofrimento tão grande, um sofrimento físico na carne tão grande, que ele ficou com a sua aparência desfigurada, e ele se tornou irreconhecível como homem, e as pessoas olhavam para ele, e ele não parecia um ser humano, e isso fez com que elas ficassem olhando para eles e não acreditando no que estavam vendo. Não é possível naquilo que a gente está vendo aqui. Agora deixa eu costurar tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Lembra que eu disse que os meios que às vezes Deus vai usar para cumprir seus planos vão além da nossa capacidade de compreender? Este servo é quem Deus usa para cumprir seus planos eternos. E a forma que Deus está usando para cumprir a missão desse servo, à luz do versículo 14, é sofrimento. É isso que o texto está dizendo para a gente. Agora, por que isso é difícil de compreender, Jefferson, da nossa capacidade de compreender? Porque o Messias esperado pelo povo de Israel, tanto pelo reino do norte como pelo reino do sul, era um Messias glorioso, era um Messias poderoso, era um rei que viria libertá-los do reino assírio, do reino de Nabucodonosor. Era um povo que esperava que esse Messias os libertasse de Roma. Eles estavam esperando um homem poderoso para libertá-los. Contudo, o meio que Deus escolheu para enviar esse Messias não é de acordo com a lógica humana, mas o meio que ele escolheu para implementar os seus planos foi enviando um servo sofredor, não poderoso como o povo esperava, não poderoso à luz da ótica humana, mas um homem de dores. E Deus fez isso, Jefferson. Deus quis isso. Olha comigo o versículo de número 10 do capítulo 53. No capítulo 53, no versículo 10, você vai entender que esse foi o meio que Deus escolheu para cumprir seus planos eternos, por mais que isso seja difícil de compreender. Olha o versículo 10. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo. A gente está falando de quem? Do Senhor Deus esmagar o servo. O servo foi esmagado por vontade do Senhor. Foi vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Foi vontade de Deus fazer isso. A gente olha para Deus e lê esse texto e é difícil da gente compreender isso, né, irmãos? Porque a gente só tem uma imagem de um Deus bom, e quando a gente tem essa imagem de um Deus bom, a gente acha inadmissível Deus se comprometer com o sofrimento. Mas olha a continuidade do versículo. Embora o Senhor, Deus, tenha feito da vida dele quem? Do servo, uma oferta pela culpa. Ou seja, ele precisa ser esmagado, ele precisa sofrer como uma oferta pela culpa.
ele vai ser sofredor, ele será um homem de dores. Por quê? Porque ele precisa ser entregue como uma oferta pela culpa. Pela culpa de quem? Dá uma olhadinha no versículo 4 do capítulo 53. Versículo de número 4 diz o seguinte: certamente ele quem? O servo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi entregue como uma oferta pela culpa de quem? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si ele levou as nossas doenças. Contudo, nós, eu e você, o consideramos castigados por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi a oferta pela culpa dos nossos pecados. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, eu e você fomos curados. Deus não agiu por improviso. Deus tinha um plano eterno. E o plano eterno era que eu e você estivéssemos com Ele. Mas o pecado corrompeu todas essas coisas. Mas o Deus que nos escolheu para isso, Ele nos deu por amor o meio pelo qual isso se daria: Jesus Cristo. Ele foi a oferta pela culpa de homens pecadores, eu e você. E por causa das nossas culpas, das nossas iniquidades, das nossas transgressões, o castigo pelo meu e pelo seu pecado foi depositado sobre ele, Cristo Jesus. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que o sofrimento do servo não foi um acidente. Não foi porque o pessoal, ao invés de gritar, Jesus gritou Barrabás, puxa, falamos errado. Não! Fazia parte do plano soberano de Deus o sofrimento do servo. O sentido claro é que o servo foi imerecidamente sofredor por causa dos meus e dos seus pecados. Mas este sofrimento imerecido, apesar de toda dor e sofrimento, revela, senão outra coisa, mas o braço libertador do Senhor, nos libertando das mãos do pecado que nos escravizavam. Libertando a minha e a sua vida, incapaz de se auto-restaurar, de se auto-redimir, de se auto-aproximar de Deus. Esse sofrimento físico na carne foi o preço pago para que eu e você, imerecedores, tivéssemos novamente comunhão com Deus Pai. Ele que era Deus, em obediência ao plano da salvação, assume a forma humana para sofrer na sua carne o preço do pecado que eu e você não éramos capazes de pagar. Dá uma olhadinha comigo em Filipenses, capítulo de número 2. Você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipos. E a impressão que eu tenho, irmãos, é que quando Paulo estava escrevendo esse texto, esse cântico, ele estava ecoando o que Isaías estava dizendo. Olha o que está escrito no capítulo 2, versículo de número 5. Olha comigo o versículo 5. Ele diz assim: seja a atitude de vocês, a minha e a sua, a mesma atitude de Jesus Cristo. E qual é a atitude de Jesus Cristo que eu tenho que imitar? Que, embora sendo Deus, ele não considerou
que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se. Isso revela a sua humildade. Embora ele sendo Deus, ele não se apegou a isso, mas ele esvazia-se de si mesmo. E por que ele se esvazia? Ele vem a ser servo. Aquele que é Senhor, ele se torna servo. Aquele que é Criador se faz criatura, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, olha o que acontece. Ele humilha-se a si mesmo e foi obediente. Lembra? Sabedoria, ele vai cumprir a sua missão. E foi obediente até a morte de cruz. Os meios de Deus podem nos chocar. Os meios que Deus utiliza para cumprir seus propósitos podem ser estranhos e incompreensíveis para mim e para você. Porque, na verdade, o mundo busca glória, busca poder sem dor. Busca sucesso sem trabalho. Mas o reino de Deus é construído no caminho do sacrifício. À luz do Evangelho, o reino de Deus, ele passa pelo caminho do sofrimento. E a cruz, que parecia ser um fracasso, o túmulo, que parecia ser um fracasso, era na verdade, meu irmão, propósito de Deus desde a eternidade. Se você olhar para o livro de Apocalipse, João vai dizer para nós uma notícia: o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. A cruz não é aquilo que nos choca ao ponto de negligenciarmos esse Deus porque esperávamos um rei glorioso. O túmulo não é a notícia que nos faz pasmar-se e chocar-se ao ponto de rejeitar esse Deus. Esses são aqueles que ainda não entenderam o Evangelho, porque esse Evangelho, irmãos, ele é subversivo. Para viver, você precisa morrer. Para ser o primeiro, você precisa ser o último. Para ser grande, você precisa ser o menor. Para compreender isso, você precisa entender que a cruz de Cristo, que o túmulo, não é um sinal de fracasso, mas é um sinal da verdadeira vitória de Deus sobre o pecado que nos escraviza e que quer nos separar dele. Por isso, o plano de Deus não é simplesmente sobre os acontecimentos pequenos da nossa vida, embora ele se importe. Mas Deus tem um propósito maior. É restaurar aquilo que o pecado destruiu e os seus efeitos na nossa vida ordinária. Deus está comprometido em te fazer mais parecido com Ele. E talvez os meios que Ele use vão te chocar também. Talvez vai ser por meio da dor. C.S. Lewis diz que o megafone de Deus é o sofrimento. Talvez isso que você está passando, pare de pensar que é porque você fez alguma coisa errada na vida. Não, para de pensar nessa teologia ruim de karma. Para de pensar nessa baboseira de que você fez algum pecado e Deus está te castigando. Não, não. Terremotos na vida vão acontecer. E Deus continua sendo Deus porque Ele é imutável. Você continua sendo um pecador imerecido da graça de Deus, mas que ainda assim Ele, por seu amor leal, veio até nós e nos alcançou por sua graça, seu favor imerecido, e as nossas iniquidades foram depositadas e transpassadas nele. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Por isso, qualquer
coisa nessa vida que nos tente a medir o sucesso pela aparência, qualquer coisa nessa vida que faça a gente achar que seremos bem-sucedidos, que teremos uma vida cristã maravilhosa, somente quando as coisas estiverem bem, isso é mentira. Os meios de Deus às vezes vão nos chocar, e talvez o meio de Deus é o sofrimento nesse momento da sua vida. Mas como eu posso descansar nisso? Porque Deus depositou o maior dos sofrimentos sobre o seu Filho, para que nele, eu e você, pudéssemos ter a certeza de que nenhum sofrimento dessa vida seria capaz de nos separar do seu grande amor leal. Nada vai nos separar dele. O câncer não pode te separar dele. As dificuldades no relacionamento não podem te separar dele. Porque ele veio para trazer ordem ao caos. O caos que o pecado trouxe, ele pode redimir. Ele pode trazer ordem para o seu casamento. Ele pode trazer ordem para a relação com seus filhos. Ele pode trazer ordem para as dificuldades financeiras que você está enfrentando. Porque ele está comprometido com um propósito maior. Trazer ordem ao caos que o pecado trouxe para nós. Achamos que uma vida cristã bem-sucedida é uma vida sem problemas, mas a cruz nos ensina que a verdadeira glória vem pelo caminho da humildade e da dependência de Deus. Por fim, o versículo 15 diz um contraste. Enquanto no versículo 14, muitas pessoas chocam-se com a ideia de que os meios de Deus podem ser difíceis de compreender ao ponto de repelir esse servo e dizer, não é esse o Messias que eu espero meios gloriosos, não esses meios, não é o sofrimento que eu espero. No versículo 15, há um outro contraste de espanto. Olha como está aqui. De igual modo, ele aspergirá muitas nações. E essa palavra aspergirá aqui, irmãos, ela tem a mesma ideia de pasmar-se, de estar espantado, como no versículo 14. Por isso fala assim, de igual modo, como aqueles se espantaram, de igual modo esses também se espantaram. Só que olha que curioso, aqui no versículo 15, são nações que se espantam. É o mundo que está se espantando. E olha a grandeza de outros que se espantam. Reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito, agora eles verão. E os que eles não ouviram, eles vão compreender. Tem uma majestade aqui. Nações, reis, precisam se silenciar, se pasmar diante da glória desse Deus. Deixa eu te dizer e explicar isso. O sofrimento do servo que nós vimos no versículo 14 choca a lógica humana. Porque esse servo que foi humilhado ao ponto de ser desfigurado, irreconhecível como homem e nem parecer um ser humano, olha o final do versículo 13, o que acontece com ele por causa do cumprimento do seu propósito. Olha lá, vejam, o meu servo agirá, e ele vai cumprir o seu propósito com sabedoria. E o que vai acontecer com ele? Ele será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Esse meu servo vai sofrer, vai ficar desfigurado, irreconhecível, nem vai parecer um homem. Muitos vão até rejeitá-lo por causa disso, porque estão esperando outra coisa, não compreendem os meus meios. Mas o meu servo será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado.
Reis e nações ficarão em silêncio diante do servo, reconhecendo que sua missão era maior do que eles podiam imaginar. E a excessiva grandeza do servo, o homem de dores, o servo sofredor, faz com que os reis desse mundo, por mais grandes que eles sejam, eles fechem as suas bocas e se silenciem, porque a sua própria grandeza é tão pequena, que nada eles têm a dizer ante a presença desse Deus que é engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. E por isso eles precisam cair aos seus pés. O que jamais foi dito antes para esses homens, essas muitas nações, para o mundo, para esses reis, é que alguém que assumiria uma posição tão humilde, tão dolorosa, pudesse no fim assentar-se no próprio trono de Deus. O que jamais ouviram é que era por meio da perda de todas as coisas que o Salvador conquistaria todas as coisas, que ele seria engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Lá em Filipenses ainda no capítulo 2, olha o que diz o versículo 9. Por causa desse sofrimento que nós vimos, da sua humildade, olha o que acontece, versículo 9. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele que perdeu para que eu e você ganhássemos. Há perguntas que precisam ser refletidas aqui nessa noite, irmãos. O que você e eu fazemos quando Deus permite que seus planos e os meus sejam frustrados? Será que eu e você somos capazes de compreender que os meios de Deus às vezes não serão como eu e você esperamos? Será que você é capaz de confiar que Ele tem algo maior mesmo sem entender os seus planos? Sua fé, ela está baseada na glória segundo os padrões humanos desse mundo, o Messias glorioso. Ou sua fé está baseada na cruz de Cristo, no servo sofredor, no homem de dores? Você se submete aos caminhos de Deus, mesmo quando eles parecem difíceis ou sem sentido? Ou você quer que Ele haja segundo a sua própria vontade? Diante do sofrimento, há dois caminhos que eu e você temos à frente: resistir e se amargurar, ou confiar e se render ao propósito de Deus. Qual será a sua resposta? O sofrimento de Deus não foi um exemplo apenas de amor, mas um exemplo e a base para a nossa salvação. Se você quer descansar nisso, eu quero te convidar a orar nessa noite. Faz-nos descansar em Ti, Senhor. Faz-nos descansar na certeza de que nada nessa vida, nenhum terremoto, nenhuma surpresa, nenhuma coisa difícil que experimentarmos é maior do que a certeza de que a história está nas Suas mãos. E de que o Senhor tem um plano desde a eternidade, e de que essa história está nas Suas mãos. Enviar o Seu Filho
para resgatar aqueles que desde o início o Senhor planejou por seu decreto que estariam contigo. Faz-nos descansar nisso, na certeza de que as lutas dessa vida, por mais difícil que elas sejam de compreender, elas estão sob o seu controle, porque o Senhor está comprometido em usar todas as coisas, quer boas ou ruins, a fim de que o propósito do servo seja cumprido, por mais que isso nos choque. Nos joga de joelhos, para compreendermos e para simplesmente professarmos com a nossa boca quem Tu és. Que Teu nome seja engrandecido e exaltado, muitíssimo exaltado, em toda e qualquer situação da nossa vida. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.